Sejam todos bem-vindos a uma aula de Química. O meu nome é Elias Malazar. Hoje vamos falar de símbolo químico, fórmula química e linguagem química. O que é símbolo químico? Símbolo químico é a representação gráfica de um elemento químico por meio de letras. Os elementos químicos eles são representados usando a letra maiúscula e do seu nome latino. Para os elementos que tinham a mesma letra inicial do seu nome latino, eles são representados usando duas letras. A primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Por que se usou os nomes latinos, as letras iniciais dos seus nomes latinos? Para poder unificar, de modo que a comunicação fosse única. Porque cada língua tem a sua diversidade, né? Tem a sua letra inicial. Da maneira como o hidrogênio é chamado em português, é diferente de como é chamado em inglês e é diferente de como é chamado em mandarim, por exemplo. Então, para permitir uma unificação de todos os químicos do mundo, houve uma necessidade de se usar o latim, o nome latino, as letras iniciais do seu nome latino. Por exemplo, temos aqui o hidrogênio. Em latim, ele começa com a letra H, mas também temos um outro elemento que é o hélio. Em latim, começa com a letra H, razão pela qual ele é representado com a letra H e a letra E, como estão a ver, a segunda letra é minúscula. Isto para diferenciar do hidrogênio. Temos também o mercúrio. O mercúrio, a sua letra inicial é H. Por essa razão é representado por HG. Como estão a ver, a segunda letra é minúscula. Essa segunda letra pode ser a segunda, a terceira ou a quarta letra do seu nome latino. Isto para poder os diferenciar. Eu posso dar um outro exemplo. Temos aqui o nitrogênio, a sua letra, o seu nome inicial em latim começa com a letra N, mas também temos o sódio, que o seu nome em latim começa com a letra N. Então, para poder diferenciar o nitrogênio do sódio, o sódio é representado por duas letras, uma maiúscula e outra minúscula. Nunca, em nenhum momento, nós podemos escrever o símbolo de um elemento químico usando as duas letras maiúsculas. Por exemplo, para o sódio nunca pode ser representado aqui Na. Isto aqui é errado. Escrever Na maiúsculo é diferente de escrever Na minúsculo. Isto é um elemento químico, este aqui não é elemento químico. Então nunca podemos representar duas letras maiúsculas. Em seguida, nós vamos falar de símbolo, fórmula química. O que é fórmula química? Fórmula química é a combinação ou a representação de uma substância química ou de um composto químico por meio de símbolos químicos ou por meio dos elementos químicos. Por exemplo, se nós temos o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é uma substância. Se é uma substância, então ele é representado por NaCl. Então, esta forma de representar o cloreto de sódio usando os símbolos químicos, nós chamamos disto de fórmula química. Como estão a ver aqui, o sódio é um símbolo químico. O cloro é um outro símbolo químico. Então, quando esses dois compostos se combinam entre si, formando um composto, nós chamamos este de fórmula química. Por exemplo, podemos ter aqui a molécula de água, também. A água é um composto. E a sua fórmula química é esta, H2O. Em que o H é o hidrogênio, que é um símbolo químico do hidrogênio, e O é o oxigênio, que é o símbolo químico de oxigênio, e a junção desses dois elementos vamos formar a molécula de água. Então, esta nós chamamos de fórmula química. Agora, o que é linguagem química? Linguagem química é uma forma, ou é a comunicação em que todos os químicos têm para poderem se entenderem, de todo mundo, usando o quê? Usando as fórmulas químicas, usando os símbolos químicos e usando reações químicas. Por exemplo, se eu escrevo Na mais Cl, isto para formar NaCl, nós aqui estamos perante uma reação química que vai formar o quê? Que vai formar um
uma fórmula química. Temos aqui o sódio, que é um símbolo químico, o cloro, que é também um símbolo químico, que está a formar aqui o cloreto de sódio, que é a fórmula química do cloreto de sódio. A esta forma de representar esta reação aqui, nós chamamos isso de linguagem química. Qualquer químico do mundo, independentemente da sua origem, da sua língua, da sua cultura, ao deparar-se com esta reação, ele vai perceber que aqui temos o sódio que está a reagir com o cloro para formar o cloreto de sódio. Esta nós chamamos de linguagem química. É uma maneira de os químicos poderem se comunicar entre si para poderem se entender, independentemente da sua língua. Eu posso ter aqui ainda o hidrogênio a reagir aqui com oxigênio. Este vai formar o quê? Para formar a molécula de água. Se forma aqui a molécula de água, o que é que nós vamos ter aqui? Temos aqui o hidrogênio que está a reagir com o oxigênio para formar a molécula de água. Então, esta é uma forma também de os químicos se entenderem. Ele sabe que qualquer químico pode aparecer aqui um chinês, ao encontrar isso vai saber que o hidrogênio está a reagir com o oxigênio para formar a molécula de água. Aqui o que falta aqui é acertar a equação. Dizer que o cloro aparece desta forma, então temos aqui 2 átomos de cloro, aqui um átomo de cloro, escrevo aqui 2 de sódio, 1 de sódio, escrevo aqui 2. Aqui tenho 2 de hidrogênio, está certo, 2 de oxigênio, aqui um oxigênio, eu escrevo aqui oxigênio, já tenho aqui 2 de oxigênio, 4 hidrogênio, então vou escrever aqui 2, já tenho aqui 4 oxigênio. Esta é que nós chamamos de linguagem química, que é uma comunicação em que todos os químicos do mundo se entendem por meio do quê? Símbolos químicos, por meio de fórmulas químicas e por meio de uma reação química. Se gostou deste vídeo, desta aula, compartilha, dê um like e mande mais sugestões para que eu possa trazer mais aulas como estas. Até a próxima aula.